bom com vocês? Então, minha gente, eu sou Ilka, sou educadora daqui do Instituto de Cultura Luiz Freire e vou estar coordenando um projeto que vocês se inscreveram, que é o Papo de Meninas. Meu nome é Jamile, tenho 16 anos e moro em Paulista. Meu nome é Marcela, tenho 18 anos e moro em Olinda. Meu nome é Kevly, tenho 14 anos e eu moro em Garaçu. Leandra Santos de Nascimento. Meu nome é Milene Laís. Isadora, tenho 17 anos. O Papo de Meninas, um projeto do Centro de Cultura Luiz Freire, em parceria com o British Council, ele chega num momento muito oportuno, dando continuidade ao debate e às ações do Centro de Cultura Luiz Freire no campo da defesa do direito à educação, mas uma educação pública de qualidade que implica ser uma educação antirracista, uma educação antissexista, inclusiva e laica. E ele dialoga objetivamente com um dos princípios estruturantes da pedagogia do Centro de Cultura Luiz Freire, que é a escuta dos sujeitos do direito. Então esse projeto ele oportunizou a escuta, em especial das meninas estudantes de escolas públicas, né, trazendo então vários elementos no que diz respeito às dificuldades, os impasses e os desafios e as barreiras que as meninas enfrentam para garantir o seu direito à educação, fazendo valer sua fala, a sua voz, as suas opiniões, as suas reflexões e seus desejos. Meu nome é Laura Quintieri, eu exijo o direito à igualdade, o direito de ir e vir e o direito a saneamento básico. Meu nome é Esther Raab, eu exijo direito à moradia, ao lazer e à liberdade. Meu nome é Jamile Alves e eu exijo o direito da educação, o direito à saúde e o direito à expressão. Nós exigimos que todos os nossos direitos sejam cumpridos. Mesmo sendo um projeto de curto prazo, mas extremamente significativo, considerando ser o Centro de Cultura Luiz Freire um espaço de elaboração de novas metodologias. É muito importante essa parceria com os parceiros, o British Council, o Fundo Brasil, no desenvolvimento de experiências como esta. Eu tenho dificuldade para falar, então o projeto está me ajudando a conseguir me expressar direito. Então é isso, eu estou conseguindo falar direitinho, eles ajudam com tudo, eles conversam principalmente, eu gosto disso. Uma oportunidade delas de interagir, de conhecer novas pessoas, de trocar ideias, também de aprender coisas novas, coisas diferentes, coisas que venham acrescentar a idade que elas estão, né? Essa fase da adolescência é uma idade que precisa de elas estarem se entrosando. Eu tô aprendendo a socializar também, porque na escola eu não sou tão sociável assim, eu não falo com tanta gente. Aqui eu me sinto acolhida mesmo com as meninas, me identifico, converso. E eu gosto muito dos assuntos que a gente aborda aqui, que a gente discute, são importantes para nós, principalmente nessa idade. E o projeto é incrível mesmo. Se eu não pensasse eu vou parar assim, Em termos da comunicação delas, para conhecer meninas diferentes, ter uma adaptação, para um bom conhecimento, porque na fase que elas estão, elas precisam de muita ajuda, né? E aqui vai ser o termo de comunicação, de aprendizado, de desenvolvimento para elas. Quando eu entrei, eu não imaginava que ia ser tão divertido como é agora. Estou gostando muito de estar participando desse projeto. Abrir mais a mente, né? Ter novas ideias, né? Com as meninas da mesma idade, que é bom para o desenvolvimento dela, né? E a gente queria discutir um pouquinho hoje sobre gênero. Alguém já ouviu falar sobre gênero? Quem gostaria um pouquinho de falar onde já escutou sobre essa palavra, como escutou, o que escutou? Levantando a mão, tá certo? Eu sou uma pessoa de gênero fluido, então eu não me importo também com pronomes, se você quiser me chamar, tudo bem. As meninas elas são muito participativas, elas interagem bastante, elas estão muito dispostas a aprenderem, contribuírem, participarem. Eu acho que é um espaço muito seguro para elas e elas demonstram muito isso, que elas se sentem à vontade. Porque o projeto ele já tinha começado antes, né, na fase de mobilização, de articulação, procurando jovens que pudessem e quisessem vir participar aqui, né, em loco, no Centro Cultural Luiz Freire. Então, a gente foi nas escolas, passou de sala em sala mais de uma vez, montou banquinha,
panfletou, fez cartaz, circulou na internet. Então foi um momento também muito interessante para a gente ver estratégias também até para futuros projetos, né, futuras mobilizações, para a gente aprender com esse. Menino, eu tava passando na rua quando do nada uma das mães das minhas amigas me chamou. Aí como eu não faço nada o dia inteiro, eu topei. Aí eu vim na esperança de uma coisa e foi totalmente diferente. O projeto foi incrível, ele acolheu as meninas com amor, carinho. A gente conversa sobre tudo. Eu agradeço porque tinha coisas que eu não conversava em casa, não tinha, tipo, abertura para conversar na rua. Eu não podia, tipo assim, eu não gosto de falar sobre política, mas eu aprendi a conversar, eu aprendi um pouco sobre política, sobre as mulheres, cada pouquinho. E é isso. Tem umas coisas muito legais, a gente conversa, brinca e umas coisas bem legais assim. Eu moro com minha avó, então eu sou mãe, eu não saio muito de casa, mas com minha mãe, tipo assim, se eu saio de 5 horas, eu tinha até 11h30. Elas eram mais tímidas no começo, chegaram aqui meio sem saber muito o que fazer, o que falar, com medo de se posicionar. Hoje a gente já vê elas com mais abertura para se colocar em relação aos assuntos que a gente tem discutido aqui. Então é uma juventude que sabe falar, é uma juventude que sabe se posicionar em relação aos assuntos que a gente trata, em relação à política, em relação à conjuntura do país hoje, em relação aos direitos das meninas, como isso tem sido vivenciado na escola, na família, na sociedade como um todo. A gente vai aprimorando essas temáticas com as meninas, né, aprofundando essa participação delas. E quando a gente fechar em dezembro, eu acho que vai ser um momento muito especial de encerramento, mas também de perspectiva de futuro para ela, diferente de quando elas entraram aqui no projeto. Assim que eu conheci o projeto, eu achava que ele ia ser uma coisa mais formal e achava que não ia ser tão divertido assim, mas mesmo assim vim e descobri que está sendo ótimo, inclusive é muito bom para ocupar minha mente e eu gostei demais. A corrupção no Brasil infringe diversos direitos humanos, sendo um deles direito à alimentação básica. No Brasil, milhões de pessoas passam fome todos os dias. Os brasileiros pedem abaixo a Bolsonaro, corrupção nunca mais. A gente consegue ver a força que essa juventude, que essa meninada tem, e é muito bom a gente ver que a gente está conseguindo contribuir em algum nível para essa reflexão e para ajudar a construir uma Olinda, um Pernambuco e um Brasil melhor, mais crítico e mais atuante. Eu era a pessoa acho que mais tímida do mundo. Eu tô tirando ondas em que eu já não tinha vergonha, mas eu era muito tímida. Mas o que faz a gente melhorar essa facilidade da fala, principalmente com muitas pessoas, é a gente se expor. Foi bem desafiador todo o processo, né? Porque nessa era tecnológica de muita informação, constantemente a gente é sempre bombardeado de muita informação e de tudo que nos traz para fora, né? E eu tentei trazer um pouco de ludicidade, né, para esse processo, né? Trazendo a dança, por exemplo, para a gente exercitar a concentração e a atenção, né? É essencial que a gente possa também ter esse processo de olhar para dentro e se cuidar. Então, esse momento de introspecção é essencial para a gente exercitar esse amor próprio, para a gente ter uma qualidade de vida, né? Para mim, pelo menos, foi uma experiência muito boa de compreensão de como tá as meninas dessa idade, né? E para elas também eu acredito que tenha sido uma boa experiência. Algumas vão continuar, inclusive, com outras instrutoras de yoga. E a gente vê que com a yoga, por exemplo, que era uma atividade que elas não tinham muito contato, algumas já acham que a yoga é o melhor momento do projeto. Então eu acho que essa organização, apesar de ser pouco tempo com elas, porque só uma vez por semana, mas é uma metodologia que a gente vê que surte efeito. A gente tem tentado misturar vários tipos de metodologia, a gente não fica só em uma coisa. A gente trabalha com dinâmica, a gente trabalha com trabalho em grupo, a gente trabalha com exposição dialogada, então com vídeos. Então cada educador traz o seu método e a gente tenta diversificar para tornar esse lugar um lugar prazeroso para elas também, né? Um lugar onde elas veem coisa diferente do que elas veem na escola, por exemplo. Essa oficina significou mais uma oportunidade de escuta das meninas com relação a um tema dentro do leque temático do projeto, que foi o direito à educação. E aí o direito à educação escolar.
E ela foi reveladora, né, de vários depoimentos das meninas com relação ao que elas vivem na escola, a dificuldade que elas têm de tratar de determinados temas que lhes são caros. E elas encontram, então, nessas oficinas do projeto Papo de Meninas, esse espaço para colocar-se, para refletir sobre essas temáticas, né? E, sobretudo, elas nos dão, nessa experiência, muitas pistas de como devemos reorganizar e ampliar os conteúdos e rever as próprias metodologias, de modo que se garanta o princípio da escuta delas, né? Com relação a elas, enquanto estudantes, sendo copartícipes do processo educativo. Eu acho que a gente está num caminho bem positivo, assim. Eu acho que ainda tem um breve caminho, assim, para desenvolver, tanto das oficinas quanto do prazo mesmo, assim, de cumprimento do projeto. Assim, a parte da articulação, que é a parte que me cabe um pouco mais, assim, é uma parte um pouco complicada, assim, um pouco mais difícil. E aí o fato de eu, assim, ser minha primeira experiência, assim, também eu tô conseguindo enxergar, assim, traçar melhor esses caminhos. Mas eu acho que tá bem positivo, assim, tá bem empolgante e acho que o resultado é muito do que as meninas traz pra gente, assim, sabe? O quanto elas conversam, o quanto elas dão esse retorno de que gostam de vir, gostam de participar, gostam de estar aqui. Então eu acho que isso é um caminho bem positivo, assim, no modo geral. Eu não tive essa oportunidade de ter esse tipo de assunto em casa, ou na escola, ou algum outro lugar. Então, o projeto em si está me dando a oportunidade de conhecer novas coisas também. E aprendizagem também. Desde que eu entrei nesse projeto até agora, como elas evoluíram na forma de se expressar, na forma de se comunicar, como eu posso contribuir também, sabe? Eu sinto que quando eu participo também das rodas de diálogo, das coisas que acontecem, elas se sentem mais à vontade para poder se expressarem mesmo, sabe? Para poder se soltarem e se sentirem à vontade de ser quem elas são ali. Eu sinto que eu não tive isso na minha adolescência e é muito massa porque é uma visão que elas estão tendo de uma profissão e de que elas podem ser elas mesmas, né? Mesmo com toda a dificuldade que elas passam, cada uma com sua realidade. E, enfim, é muito gratificante estar fazendo parte disso, sabe? Eu admito que foi bom também porque, por conta até da questão dos problemas, assim, pessoais, quando eu venho aqui é muito tranquila, eu esqueço de tudo. Hoje mesmo ocorreu umas coisas, assim, um pouco chatas, né, pra mim, mas aqui eu cheguei, foi tudo tranquilo, eu me esqueci. Bom. Enquanto estudante de psicologia, né, eu vi a importância desse serviço dentro da faculdade e também achei que era importante trazer para um público que não teria acesso ou que não tem muito acesso a esse tipo de serviço. É um serviço diferenciado. E aí a gente conseguiu colocar esse módulo dentro do projeto, né, o Papo de Meninas, um módulo dentro de um projeto maior. Acho que foi importante, né, para minha formação enquanto profissional que estou me fazendo na psicologia, mas que já estou no social. Eu acho que agrega muito porque a gente consegue perceber que às vezes momentos bem curtos, né, a gente já consegue trazer essa inspiração ou esse pensar sobre para as adolescentes, no caso, que foi aqui. Eu me sinto assim, porque eu tenho ansiedade, esses negócios. Eu não me sinto muito acolhida na minha casa. Aí pronto, aí eu vim pra cá porque eu decidi ter uma vida melhor, ficar um pouco longe de pessoas que não gostam muito de mim, que eu sei. A minha experiência como estagiária também da Fafiri, tendo tido essa oportunidade de participar desse projeto de forma, digamos assim, até por acaso, né? Mas esse por acaso trouxe para mim uma experiência muito grande. E ver a evolução das meninas também, ver o quanto eu evoluí também nessa área como um primeiro contato, foi para mim uma experiência extremamente enriquecedora e eu saio desse projeto com bastante esperança de que eu possa dar continuidade, não apenas aqui, mas na minha própria formação na área social e na parte de orientação profissional, que foi algo que me marcou bastante. Então eu quero sair daqui com muitas ideias. A mãe falava que eu tinha muita vergonha para conversar com outras pessoas e tal. Aí isso tá melhorando e também eu não gosto muito de abranger meus conhecimentos, mas está sendo bom. Por quê? Porque o conhecimento pode mudar o mundo. São pessoas totalmente diferentes do meu convívio normal, então é bom sempre estar aberta a novas amizades. Mesmo tendo pessoas com dificuldade, as outras ajudam, que isso faz com que aumente mais ainda como se fosse a irmandade.
todo mundo se ajudando e fazendo com que seja mais fácil para todo mundo. É muito bom participar desse projeto. Eu participei da FAFIRI, que era outra demanda, outro momento, e é muito bom poder trazer para as meninas esse momento de orientação, de pensar sobre profissão, pensar para além, elas poderem sonhar e, nossa, eu quero isso, de ter um momento de conversar, de pensar. Então, como elas chegaram, muito, nossa, como é que é esse rolê, como é que é isso? E agora ver as potencialidades, elas pensarem sobre a profissão, de saírem diferentes, de pensar sobre profissão diferente, é muito enriquecedor. Além das pessoas, eu acho que uma coisa muito importante aqui é a forma que vocês nos ensinam. Para pessoas que têm mente vazia, como algumas das meninas daqui, isso é muito legal. Eu acho maravilhoso porque, apesar de ser a oportunidade do mão na massa, a gente aprende muitas coisas teóricas também. A equipe do Centro de Cultura Luiz Freire, a equipe da TV Viva, a equipe da Biblioteca Solar de Lê, né? Todos fazem parte do CCLS. São muito prestativos e prestativas, são muito pedagógicos. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse movimento de ação, a gente tem esse movimento também de reflexão. E a gente está conseguindo aplicar, eu acho que de uma forma muito bacana e muito dialógica no projeto. Eu gostei muito. Eu já tinha noção do que eu quero ser, né? Só que foi bom ter a oportunidade de ter pessoas que me ajudassem bem melhor na minha orientação profissional. Eu achei que me ajudou bastante a conseguir me expressar melhor. E não só a mim, como as outras meninas. Eu acho que deu novas oportunidades pra gente conseguir pensar melhor sobre a gente e sobre o nosso futuro. Foi legal, eu achei legal, eu gostei muito do que a gente fez e foi bom pra mim, pra se conhecer mais. Eu tava precisando, há muito tempo que eu não me conhecia, tava muito tempo sem conversar comigo mesmo. Eu achei meio batido a cabeça nas horas dessas perguntas e nas horas de escrever, porque eu não gosto de escrever. Mas foi muito legal, eu gostei. Eu acho que as pessoas deveriam ter oportunidades para se conhecer melhor. E tem gente que, sinceramente, não pensa no futuro por falta de oportunidade, falta de conversa. E também por estar triste da vida. Exato. Por achar que não vale a pena. Eu acho que seria incrível outras garotas ter esse tipo de oportunidade.